tem que cuidar um pouco mais, né? Inclinar. Você vai um pouquinho mais pra frente aí que você aparece. Aí todo mundo sim. aparece. Tá certo. Tá aparecendo um pouco a mesa ali. Eu acho que tem que vir mais pra cá. Tá legal. Dá uma ajeitadinha. Aparece aí. Pode vir. Dá uma ajeitadinha aí, gente. Vamos lá. Quer sentar aqui, ó? Pode ser. Não sou muito fã de câmera não, mas... Deixa eu botar cá. Só pra... Eu já tentei fazer as pazes com as câmeras, mas não funciona não. Na verdade, essa questão de filmar é igual, assim, algumas pessoas lá no começo pediram, né? Pra quando houvesse a questão de não vir. Deixa eu sentar lá. Tá? Deixa eu sentar aqui. E Você já tá com o seu caderno aí no esquema? aí como surgiu também a questão da página, onde tem bastante gente que segue, que curte, que tá assistindo, então acho que agora já é uma coisa que já não dá mais para deixar. Porque assim, já tem outras pessoas que eu creio que nós estamos ajudando, né? Uhum. Então é por isso que... Tá. Mas enfim, hoje a gente vai estudar então o capítulo 6 de João. Ele é um capítulo muito extenso, é o capítulo principal, né, do Evangelho. E por essa questão eu acho que talvez a gente não consiga terminar hoje, porque vai ter muita coisa. Então assim, a gente vai introduzir. Hoje eu vou ler bastante comentário bíblico, né, aqui dos livros, para poder entendermos depois quando a gente entrar na leitura propriamente dita. Tá? Vocês já leram, né, o Evangelho. Aqui eu vou ler algumas partes que eu separei, porém os 3 livros tem hora que vai falar a mesma coisa. Né? Então assim, talvez vai ficar um pouco repetido, mas depois vai fazendo sentido. Você quer um papel? Não pode ser isso. O capítulo 6 ele não termina no 6 mesmo, ele vai terminar no 7º. Eu li até o 7º por isso. É uma... Entendeu? É igual, por exemplo, quando no último encontro que a gente teve, a gente começou no 5, mas a gente teve que voltar no 4º. Porque o 4º é continuidade, o 5 é continuidade do 4º. A mesma coisa, o capítulo 6 ele vai terminar no capítulo 7º. Por isso que eu falei também que ele é muito mais extenso. Né? É o capítulo central do Evangelho de João. Só que aí a gente vai focar muito mais no 6, né? Para depois desenvolver no próximo vez que a gente for estudar, falar do 7º. E aí eu vou começar a ler então aqui no livro, né? Eu estou lendo primeiro o livro Comentários Bíblicos. Não vai dar para ver o nome lá. Tem 3 livros que eu vou ler hoje. E depois a gente entra na passagem, né? Na Bíblia mesmo. Vamos lá. O episódio do Pão da Vida. Este capítulo concentra-se o tema de Jesus como Pão da Vida e tem 4 nítidas divisões. A multiplicação dos pães, Jesus que anda sobre o mar, o discurso e o epílogo de reações. Então esse capítulo é dividido em 4. Tá? São 4 cenas importantes para a gente poder depois ir compreendendo. Antes de abordar o milagre dos pães, é bom observar que muitas vezes tem sido apresentado com dificuldade real de ordem do Evangelho de João. É possível prova de que, por alguma razão, em sua história mais primitiva, as páginas se misturaram. Lembrando, por que está isso aqui? Porque o capítulo 5 começa no 4º, o 6 vai terminar no 7º. Então, o que houve? E por que tem 4 cenas? A explicação mais coerente dos teólogos é que talvez lá atrás, na igreja primitiva, eram papiros, né? Então eram folhas soltas. E de repente algumas coisas se misturou. Por isso que o capítulo 4º até o 7º, mais ou menos, é meio que, vai e volta, meio... Então, por isso. Então, houve essa questão lá principalmente na tradução grega, tá? Que é o que foi depois traduzido para o nosso português. Antes de ser traduzido para o português, foi traduzido para o alemão, para o francês, para depois ir para o português, tá? Então foram as primeiras traduções bíblicas. No final do capítulo 4º, Jesus encontra-se na Galileia. No 5:1 vai para Jerusalém. E no 6:1, novamente na Galileia. Do ponto de vista geográfico, isso é estranho,
o modo com que alguns críticos sugerem o capítulo 6 fosse colocado antes do capítulo 5. Tipo assim, por que ele foi para um lugar, vai para outro, depois volta, né? E outra, até peguei o mapa aqui, por isso que eu quis trazer o mapa. Porque a dimensão de espaço, por mais que dê para fazer a pé, e que era eles, que eles faziam, demorava muito. Então, assim, não tinha ônibus naquela época. Jesus não tinha cavalos. Ele não era parte do reinado. Ele era um plebeu, uma pessoa pobre. Então, tipo assim, andavam a pé. Tanto que a gente vai ver no mar, a medida do mar também já é extensa. Então, como que aconteceu isso? Então, assim, é meio ilógico geograficamente isso, tá bom? Mas isso não impede também o nosso conhecimento. Então, isso é estranho do modo que alguns críticos sugerem que o capítulo 6 fosse colocado antes do capítulo 5. Nenhum dos manuscritos gregos tem essa reorganização sugerida. E há muitas boas razões para manter a ordem atual. Pois se percebe que João não estava tão interessado na ordem histórica geográfica quanto em organização dos termos. Qual é a preocupação de João? Teologia. João é o grande teólogo. Então, assim, ele não estava muito preocupado, como por exemplo nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, talvez tentar passar uma biografia, por mais que não seja a biografia de Jesus, eles estavam tentando mais passar uma biografia de Jesus. A gente vai entender isso quando a gente for estudar os outros evangelhos. João não, João já está preocupado com uma teologia mais abrangente. Por isso que a teologia dele é uma teologia apocalíptica, né, que a gente já comentou isso também. A questão do milagre da multiplicação dos pães. Este é o único milagre narrado nos 4 evangelhos. Os outros milagres todos, cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua particularidade. Foi escrito por Mateus, um evangelho, por Lucas outro, por Marcos outro, por João alguns sinais. O único milagre dos 4 evangelhos, ou seja, isso prova uma realidade maior, é a multiplicação dos pães. Agora, também aqui os estudiosos vão trazer essa realidade da multiplicação dos pães com a Eucaristia ou com a Santa Ceia, de acordo com a religião de cada um, né? Só que nós vamos ver que a Eucaristia não é só o pão, não é só Jesus sacramentado em forma de pão, como as religiões durante muitos anos veio trazer. A Eucaristia vai muito mais além disso. Só que não é muito bem pregada essa outra parte. Até porque no texto não fala diretamente. Não está escrito é isso, mas se deixa subentender. Então a gente vai entender isso quando a gente entrar no texto. O que Jesus fez com o pão soa como um preceito para os ministros cristãos fazer continuamente nas celebrações. Então por isso que dos 4 evangelhos tem essa questão da multiplicação dos pães. Tá? É como se fosse um pretexto para que se continue por até o final dos tempos. Então é a Eucaristia, como pão, como, né, tal, como Santa Ceia e tudo mais. Mas a gente vai entender mais além depois. Hoje, como eu disse, tem bastante leitura. Jesus andando sobre o mar. É surpreendente que a sequência de João, o milagre dos pães, seguido pelo mar da Galileia, seja idêntica à de Marcos, capítulo 6, do versículo do 34 ao 51. Tá? Isso vai estar em Marcos, depois se vocês quiserem ler. Mateus, capítulo 14, do 13 ao 33. Então, essa questão dele andar no mar também tem nesses outros evangelhos. A tradução desta ordem deve ser muito antiga. Nos 3 relatos, Jesus acalma os discípulos com a frase majestosa, idêntica: sou eu. Aqui eu vou dar uma parada já, porque quando Jesus fala sou eu, o que a gente lembra? Lá no Êxodo, Moisés. Quando Moisés foi libertar o povo, e aí ele fala assim, mas como que eu vou me apresentar para o faraó? Então Deus dá uma ordem para ele. Chegue lá no faraó e diga assim, sou eu que estou mandando você libertar o povo. Então sou eu é uma forma de identificação divina. Identificar Deus. Aí agora a gente está falando de Deus Pai.
Jesus, lembra que no capítulo anterior que nós estudamos, Jesus ele se equipara ao Pai? Jesus ele fala a mesma coisa, sou eu. Então é Deus falando. Tá? Então aqui é a divindade. E aí ele fala, sou eu, não tem mais. Está em João 20, João capítulo 6, 20, Marcos capítulo 6, 50, Mateus capítulo 14, 27. Sou eu, não tem mais. Então nos 3 evangelhos está da mesma forma. Como veremos, a expressão em grego não tem predicado. E é simplesmente... Calma aí que é grego, deixa eu focar aqui. Egoeme. Isso aqui é egoeme, sou eu. Tem fortes conotações de divindade fazendo eco no nome do Senhor, encontrado em Isaías 43, 10, 13 e 25. Jesus é a presença divina e os discípulos não precisavam temer. Bom, isso aqui é uma primeira parte deste livro. Eu acho que já vai ficando interessante a gente já começar a pensar aí no pão da vida, né? Quem é o pão da vida? Por isso que eu falo que não é só a Eucaristia, não é só a Santa Ceia, só naquele momento. Mas a gente vai vendo. Esse aqui não, vou ler esse outro aqui primeiro. Agora eu vou ler os Evangelhos 2. Tá? Uma outra parte. Que eu não lembro onde está. Que eu tinha marcado. Você chegou a ler todos esses livros, por exemplo? Todo não. Eu vou lendo de acordo com as suas necessidades. Não, né? não. Você estuda. Você... Sim, quando eu estou estudando, eu trago, né? Tá. Bastante coisa. Assim como eu tenho outros em casa. Eu tenho uma biblioteca, né? Não sei, na próxima vez que você for em casa... bastante livro. Então. Naquela primeiro encontro, né? Eu tenho uma biblioteca lá. Então, assim, para se estudar teologia, eu tive que buscar muitas fontes dessas aqui de teólogos. Eu precisava estudar mais, na verdade. Isso aqui ainda eu acho que estudei pouco. Mas também não dá para estudar muito mais. Não dá. Assim, se você pegar minha biblioteca lá, desde a época que eu fiz filosofia, até a parte que eu estava na teologia, e falar assim, você leu todos os livros inteiros? Não. Mas todos os livros, pelo menos umas pequenas partes, pequenos trechinhos, a gente lê. Na verdade, não se lê todos também, né? Não dá. Assim, o brasileiro ele é muito preguiçoso. Ele é criado para ser preguiçoso na leitura. Se fosse um europeu, alguma coisinha, é diferente. Eles são treinados para isso desde pequeno. Nós não. Eu comecei a fazer leituras mesmo quando eu comecei na faculdade com 24 anos de idade. Isso quem gosta de ler. Quem não gosta de ler, por exemplo, igual eu... Então, mas é porque mesmo. É treino, é falta de treinar, é o hábito. Quando por exemplo, eu não gostava de ler antes de eu começar a fazer faculdade. Na faculdade eu fui obrigado a ler. Então aí, quando eu fui fazer filosofia, eu tive que começar a ler uns livros densos, coisas que eu não conseguia entender. Coisas que eu ficava horas e horas em cima daquele livro. E aí foi indo que eu comecei a tomar gosto. Hoje eu sempre estou lendo um ou outro livro. Preciso tomar gosto. Então precisa... Gosto. Bom, vamos lá. Essa lê que te interessa. Quando eu era pequeno, eu lia muito gibi da Turma da Mônica. Eu adorava. Mas porque tinha figurinha lá, aqueles desenhos. Então, rapaz, eu li muito gibi quando eu era pequeno. Aí depois de grande, esses livros que não tem desenho, eu não lia. Mas na faculdade eu fui forçado a começar a ler e... Mas é uma dica, viu, Marcos? Então, mas vamos lá, ó. Os Evangelhos. Isso aqui também já traz muitas outras informações importantes. O capítulo 6 é muito importante, mas não podemos analisá-lo com igual intensidade em todas as partes. Ou seja, todo capítulo é importante, só que aquela forma de analisar ele lendo uma vez só e já achar o... já entendi? Opa, breca aí, porque o capítulo 6, cada parte dele tem uma particularidade que precisa ser compreendida. Por isso que eu falei que é um capítulo muito extenso. E talvez a gente precise de 2 encontros. Talvez a gente consiga desenrolar hoje, mas tem muito mais leituras aqui dos livros, né? Então por isso que talvez a gente tenha que terminar depois. Até porque, igual eu falei, a gente tem que esmiuçar, né? É sentir o sabor mesmo, né, do que a gente está aprendendo.
para a gente poder compreender. Então acho que quando a gente vai num lugar, numa festa, os docinhos são bem pequenininhos, né? Por quê? Para a pessoa não encher a boca de uma vez só. Então, para ir degustando, né? O sabor. Tal, ruminar a palavra de Deus. Isso que é importante. E é o que falta às vezes. Então, assim, acho que por isso que o capítulo 6 a gente vai com mais calma. Concentraremos a atenção nos momentos essenciais. Aí, esses momentos essenciais são o milagre dos pães, a caminhada sobre o mar, discursos sobre o pão da vida e a crise, né? Que já foi passada aí também. Já falei anteriormente do outro livro. Como eu disse, esses livros agora tem algumas partes que vão se equivaler, né, os 3 livros, mas tem coisas importantes para a gente ver de cada um. O teólogo Barrett, ele observa acertadamente que o capítulo 6 ocupa um lugar central na atual discussão de João. Como eu já disse, é o capítulo central de todo o discurso do Evangelho. Disse-ia que numerosos aspectos da discussão, desde a questão de crítica literária até os temas teológicos, foram deliberadamente reunidos e postos em evidência no capítulo. A questão da ordem dos capítulos, o capítulo 6 rompe evidentemente conexão entre o capítulo 5 e 7. Por mais que continue o 5 e o 7, há um rompimento. Tá? Em relação com os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. O de João não é considerado sinótico, não é sinótico. Que nos transmitem o mesmo milagre, o nexo tipicamente joanino entre sinal e discurso. Então nós vamos ver que ele mostra sinal, mostra discurso e também tem o milagre da multiplicação dos pães, como eu disse, que é o único milagre nos 4 evangelhos. Então aqui já tem uma coisa a mais no evangelho de João. A simultânea presença escatológica, escatologia, quando a gente vê esse termo, ou escuta esse termo, escatológico, a gente fala da comunidade. Então, escatologia é estudo da igreja, da comunidade. Então, é o grande diferencial, a Eucaristia. Não é só o pão. É a escatologia. Presente. Então, deixa eu ler aqui. A simultânea presença escatológica presente e da escatologia futura. A igreja que estava lá e a igreja como deve ser. E a igreja aí, eu não falo de igreja católica, igreja evangélica, eu falo de comunidade de fiéis que querem seguir Jesus Cristo. Certo? Essa comunidade que quer seguir Jesus Cristo, que são chamados cristãos e todos que têm fé em Jesus Cristo é considerado cristão, então como ela era e como ela deveria ser. Está falando lá no capítulo 6. E aí entra o grande mistério que quando eu ia fazer o meu TCC, nessa matéria, eu coloquei com a minha professora que eu queria trabalhar, que a Eucaristia não era só o pão. É a comunidade. Eu já tinha entendido isso quando eu tinha lido, né? É claro que lendo os livros e tudo mais, você vai entendendo mais ainda. Mas a Eucaristia não é só o pão. Eu vou frisar isso porque quando nós somos muito habituados na fé, pelas doutrinas, a gente acha que a Eucaristia é só quando eu vou na missa e como lá o pãozinho lá, que é o corpo e sangue de Jesus Cristo. Ou quando eu vou na Santa Ceia, e só lá quando tem a Santa Ceia que come o pão e o suco. Eucaristia não é só isso. Eucaristia vai muito mais além do que isso, só que a gente às vezes não compreende. Nós nos prendemos ao sinal, e é justamente o que Jesus ele vai contra. Quando vão atrás dele por causa do pão, ele fala, vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão, não por mim, ele fala. Então, exatamente, quando a gente vai na igreja só por causa da Eucaristia, a gente não está indo por causa dele. Então já começa a ficar aí, ó, entendeu? Então isso que é o grande complicado. E é claro, falar isso num TCC seria afrontar a igreja, né? Então por isso que quando a gente começa a anunciar algumas coisas que não é da doutrina, a gente é perseguido dentro da igreja. Infelizmente isso existiu e vai existir sempre, porque ela é uma instituição politizada, no qual quem fala diferente é perseguido.
do qual quem enxerga diferente, né? Ai, até perdi aqui onde eu estava. Escatologia futura. A forte acentuação da gratuidade do dom da fé e da iniciativa de Deus, ao lado de uma clara afirmação da decisão do homem, por um lado, a insistência da palavra e outro na fé. O que aqui está falando? Também nós vamos ver um dualismo muito grande daqueles que dizem seguir Jesus e daqueles que realmente seguem pela fé Jesus, que também está ali, os judeus, juntamente com a nova comunidade que está surgindo. A briga também, como a gente já viu anteriormente em alguns outros capítulos, ela permanece no capítulo 6. A gente viu isso aqui nos seguidores de Jesus, né? Nós vimos isso na leitura dos seguidores de Jesus, né? Até quem seguia Jesus, né? Acreditava desacreditando dele. Sim. Chegou uma hora que começaram... Exatamente. Não acreditava, parou, deixa de seguir. E aí segue somente pela insistência da palavra ou segue pela fé? Né? É o que está aqui. Né? É isso que a gente vai ver. Olha qual que é interessante. Eu amo esse passagem está escrito que as pessoas começaram a seguir Jesus pelos sinais, né? Sim. Pelo pão, né? Pelos sinais. Olha, a gente vai ver isso aqui, mas já vou me adiantar. Eles queriam fazer Jesus rei. Mas não porque Jesus era bom para eles, porque nunca mais ia faltar comida. Ia faltar comida, Então, tipo assim, eu vou porque eu tenho interesse em algo, não na pessoa de Jesus. É que no fundo eles não acreditavam, né? Exatamente. E assim, isso acontece até hoje. Quando eu vou porque eu quero cura. Eu só vou porque eu quero cura, mas eu quero cura do meu jeito. Se não acontece do meu jeito, eu mudo de ou muda de religião, ou então não dou mais atenção àquilo. Né? E infelizmente isso acontece até hoje. É por isso que eu falei aqui, né, a comunidade como ela é e como ela deveria ser. Então a gente já vai entrando na palavra sem ter entrado ainda na Bíblia. Mas é isso aí. A moldura da narração. Moldura. Lembrando que o Evangelho de João, eu já disse desde o primeiro encontro, é uma grande obra de arte, é um quadro. Né? Lembra que eu falei isso? Então o Evangelho de João é uma grande pintura, um grande quadro, uma grande obra de arte teatral, vamos dizer assim, mas, claro, com inspiração divina, para ilustrar algumas coisas que a gente vive até hoje. Então, a moldura da narração, encontramos logo diversos elementos importantes. Primeiro, o evangelista traz Jesus para primeiro plano. Lembra do encontro passado? Qual que era a grande questão? Tinha o sábado, que era mais importante, tinha aquilo que... Opa, mas peraí. Quem realiza é Jesus. Quem dá a salvação é Jesus e não é outro. Não é nenhum santo, não é nada, não é ninguém. É o próprio Jesus, é só ele que dá a salvação. Então, olha como que aqui volta de novo. Tanto que no começo aparece quem? Quem que João coloca no primeiro instante? É só Jesus. Depois que ele realiza uma cena com Jesus, ele coloca os seus discípulos. Por quê? Porque senão a gente poderia acreditar que é Pedro que cura, que é André que cura. Como tem uma passagem no livro dos Atos que fala: a sombra de Pedro passou e curou. Mas peraí, existe um motivo para isso. Nós não vamos entrar agora porque é lá em Atos. Mas existe um motivo. Quem que cura na verdade? Qual que é essa sombra? É Jesus que estava com ele. Mas as pessoas não entendem. Eu já ouvi pregação que era a sombra de Pedro, porque Pedro tinha poder. Então, peraí, não é isso. Aí já está equivocado. Entendeu? Então, não é. Quem cura é Jesus. Então, o primeiro sinal é o plano do discurso. O primeiro plano, os discípulos são acrescentados somente no final. Eu acabei explicando antes de ler. Mas o primeiro passo é que Jesus é o principal foco do Evangelho de João e deve ser da vida cristã num todo. É Jesus Cristo. Ah, mas aquele homem tem poder. Igual, por exemplo, já ouvi, né? Mas peraí, aquele homem tem poder? Que poder? Né? Ah, mas lá tem cura. Peraí. Pode até haver cura, porque Deus ele é muito misericordioso, ele age. Mas peraí. Não é aquele homem que cura. Né? Como, por exemplo, o toalhinha com o suor
Isso é sujeira, na verdade, né? Mas enfim, aí entra na questão da, infelizmente, da crença de cada um e que acredita nos sinais, né? Que vê. O segundo plano do evangelho aqui, dessa moldura, é Jesus é acompanhado por grande multidão. De novo, a grande multidão é a igreja. É a eclesiologia, como eu já falei. É o que não está falando diretamente que é a Eucaristia, mas é o que vai mostrar. Tem várias passagens que falam, a multidão seguiu, a multidão foi atrás, vocês leram antes, vocês já viram isso. Toda hora tem a multidão. Quem que é essa multidão? 5.000 homens. Quem que é isso? Isso é a comunidade. E 5.000 homens que está aí, a gente vai ver depois, não era só homens. Ali fala 5.000 homens, só que não contou as mulheres e as crianças. Tem outros evangelhos que diz 5.000 homens sem contar as mulheres e crianças. Se eu não me engano, deve ser Mateus que fala assim. Né? Porque Mateus ele tem uma tendência a colocar a mulher no meio por causa do judaísmo. Então, por isso que eu estou falando, eu creio que seja Mateus, não me recordo agora. Mas, enfim, tem uma questão também simbólica nesse número. Por que esse número 5.000 é utilizado? A gente vai estudar isso mais à frente. Então, o segundo é acompanhado por grande multidão, que viu os sinais que realizava. Esta anotação se parece com a do capítulo 2, 23. Como uma multidão de Jerusalém, também a da Galileia, não tem fé verdadeira, e é que se mostrará com clareza mais adiante. Enfim, a menção à Páscoa, traço peculiar de João. Outra coisa que a gente vai ler, mas eu já vou explicar e depois eu só leio aqui nos livros, que eu não sei se está aqui nesse livro ou se está no outro. As festas agora vai se indicar no capítulo 6 a Páscoa. Lembra que no capítulo 5 estava lá uma festa, mas não tinha qual que era. No capítulo 7 vai falar sobre as tendas. Então, é o que também mostra que houve uma perca ali, um embaralhamento, como a gente viu no começo. Por quê? Se fosse a Páscoa agora, Jesus teria mais um ano de vida. Porque ele teria vivido essa Páscoa. E nas tendas, logo depois, vem a morte dele. Então está errado essa questão. Não é que está errado, a forma com que foi colocado. Se fosse realmente nesse capítulo a Páscoa, então Jesus ele teria mais um ano de vida. Então ele teria morrido com 34 anos aproximadamente. Mas aí a gente vai entender isso mais futuramente, tá? A questão é a ordem da leitura, capítulo 7, por exemplo, a festa da tenda tem que vir antes. Na verdade é antes. Então a gente vai ver isso mais... Aqui no livro vai explicar melhor. O traço peculiar de João não apresenta o desejo de exatidão cronológica. Foi o que eu acabei de falar. Mas antes, a alusão ao êxodo do Egito e do milagre do maná. O maná também é muito complicado. Tá? Porque o maná eu posso trazer depois, num outro encontro, falando o que era o maná. O que era o maná. E aí a gente vai entender que o maná não é bem isso. Só que os homens acreditavam que era dado por Moisés também. Que é o que a gente vai ler aqui. Ou na Bíblia. Acho que é na Bíblia que fala que... É na Bíblia que fala que os homens acreditavam que era Moisés que dava o maná do céu, né? Então, João não está preocupado com a exatidão cronológica, mas é antes a alusão do êxodo com o Egito e o milagre do maná. E não esquecemos que João gosta de inserir a relação de Jesus com as grandes festas e liturgias de Israel. Então João ele sempre vai trazer uma festa importante de Israel para mostrar um momento importante da vida de Jesus. Não importa a ordem também. Como está falando aqui, não interessa a ordem. O certo é a festa das tendas vir antes da Páscoa. Mas na ordem aí que a gente tem na Bíblia, está ficando que é Páscoa antes da festa. Não importa. A Páscoa, a festa das tendas, a dedicação do templo, Jesus leva o cumprimento. Ao mesmo tempo supera aquilo que é a festa. Aqui é interessante.
todas essas festas, quando Jesus está, Jesus leva ao cumprimento a festa. Então a festa acabou. Acabou assim. Aquela celebração judaica que era feita, encerra em Jesus. Porque Jesus é a realização das festas. Por que se fazia a festa? Porque se esperava quem vir. O que era a festa da Páscoa? No Antigo Testamento. Era a esperança da salvação que viria. E com Jesus já veio. Então aqui é isso que o autor aqui quer dizer. Com Jesus ele leva o cumprimento dessas festas. Por isso que João ele vai trazer todo momento essa questão de colocar uma festa juntamente com um sinal grandioso de Jesus. Ficou claro isso? Que isso aqui eu acho que tem que ficar importante para a gente ler depois as festas e entender que, opa, se é uma festa, tem um motivo, esse motivo já realizou. Em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo ele supera as festas que significavam esperável. Nos sinóticos, são os discípulos que lembram Jesus de cuidar da multidão. Aqui em João, é Jesus que tem a iniciativa. Tá? E a gente vai entender depois tudo isso também. Principalmente quando a gente for estudar os outros evangelhos. A gente vai entender por que eram os discípulos que tomavam a iniciativa. Na verdade, a gente vai entender a comunidade daquele tempo. Ele é que se preocupa com a multidão e sabe o que vai fazer. Interpela Filipe apenas para testar a sua fé. Vocês leram, já viram que ele chega para Filipe e fala Filipe, né? Mas ele já sabia, ele só faz isso para interpelar, para ver qual que era a reação de Filipe. O breve diálogo com Filipe quer evidenciar a incapacidade do homem para entender a sua impotência para resolver o caso. A gente vai perceber nessa leitura, principalmente quando ele está andando no mar, e depois ele nega a ajuda dos discípulos, porque Deus não precisa do homem. Quem precisa de Deus é o homem, somos nós. É o ser humano que precisa de Deus. Deus ele não precisa, porém é interessante que Deus ele quer se servir do homem. É o grande diferencial. E João ele vem mostrar isso. Deus não precisa do homem. Deus não precisa do louvor do homem. Deus não precisa da adoração do homem. Deus não precisa que o homem faça nada por ele. Agora, por que nós louvamos? Por que nós adoramos? Porque nós temos necessidade de Deus. É isso que a gente precisa compreender às vezes. E que na igreja, parece que é dado isso de uma forma diferente. Sempre foi dado para mim que Deus precisava do meu louvor. E por isso que eu vivia em festa. Mas não, é diferente. Deus ele não precisa. Tanto que as festas aqui do tempo de Jesus, né? Antes do tempo de Jesus, o povo fazia isso porque estava esperando. Com Jesus já veio. Então aqui é a mesma coisa. A incapacidade do homem acreditar, entender na impotência de resolver os seus casos. Então o Deus não precisa do ser humano. Mas ele quer se servir do ser humano. Certo? Aí a gente vai ver isso no capítulo 6, no capítulo 6 e 7, em tudo. Também a intervenção de André tem intenção, como o diálogo de Felipe, de mostrar a incapacidade do homem. Tem os dois diálogos, né? Então, tanto Felipe tanto um quanto o outro, é para João para mostrar a incapacidade do ser humano. Nos sinóticos são os... Isso aqui eu já li, não li? Não. Nos sinóticos são os discípulos que distribuem os pães e os peixes. Aqui é Jesus mesmo que faz. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque quando a gente estudar depois os outros evangelhos, a gente tem já saber. Por isso que eu já quis até começar com João, que era muito mais complexo. Lembra que eu falei, eu acho que num dos primeiros encontros, se a gente entender João, os outros evangelhos, a gente vai ver que é molezinha. O mais difícil é João. Então a gente entendeu toda essa dinâmica joanina, os outros evangelhos a gente vai ver que aconteceu isso dessa... sabe, a gente vai ver que é muito mais fácil compreender os outros. Marcos, então, é tranquilíssimo.
Então, assim, cada evangelho tem a sua particularidade. Mas por que eu falo, eu comparo mais Marcos e João? Porque Marcos é o primeiro evangelho, juntamente com a fonte Q, né, que foi descoberto e tudo mais, que foi transmitida para as comunidades. Então, ainda vemos Jesus meio atrapalhado, parece. Mas é por quê? Porque a comunidade ainda estava identificando Jesus. João não, João já tem Jesus lá, já, né? Então, por isso, quando a gente entende essa parte joanina, os outros evangelhos vão ser muito mais fáceis. É a costumeira concentração cristológica de João. Nesses versículos aparecem também outros pormenores que dão ao relato um colorido eucarístico. Aqui é interessante, tem uns termos aqui, ó. O termo distribuir, não vou falar desse termo não. Os judeus esperavam para o tempo messiânico a renovação do milagre do maná. De novo, por que queriam fazer ele rei? Aí já vamos respondendo algumas dúvidas que vai surgir na Bíblia. Não é porque queriam Jesus como rei, porque Jesus era uma boa opção, mas porque queria que não mais faltasse comida. Certo? Então, assim, seria uma forma, se Jesus nos reinar, nós não vamos mais ter fome. Então, eu não quero Jesus porque ele é meu Salvador, mas sim porque ele não vai deixar faltar comida na minha casa. Eu não quero Jesus porque ele é meu Salvador, mas porque se eu for lá, ele vai me dar cura. Eu não quero Jesus por causa que ele é o meu Salvador, mas porque ele vai me dar dinheiro. Né? Enfim, muitas outras coisas que a gente pode ir pegando, trazendo para a nossa realidade. Já. Então, os judeus esperavam no tempo messiânico a renovação do milagre de maná, que sozinho surgia comida para eles. Isso, maná, depois que a gente terminar esse capítulo 6 e 7 de João, aí eu trago uma matéria, a gente traz um estudo sobre o maná. Para ficar claro também, para entender o que é o maná. Até porque o que é maná? O que é isto? A tradução da palavra do maná é o que é isto. E a gente vai entender o que é isto quando a gente for estudar isso. Então, terminamos o capítulo 6, terminamos o capítulo 7, eu entro com o maná. Tá bom? Para a gente poder compreender o que é isto. E aí vocês vão entender, vocês vão falar, meu Deus do céu, é isto? É isto o maná? Mas enfim, eu não vou falar hoje. Deixa o mistério. Até eu chegar em casa. Até eu chegar em casa. Por quê? Pesquisar. Ué, só tome cuidado com o que... Mas tem coisa assim, você pode achar, mas é interessante o maná. O maná é interessante. Vocês vão ver e depois falar, meu Deus do céu. Não é um pão vindo do céu. Mas enfim... Eu lembro uma vez eu fiz uma pregação numa comunidade e que fazia a comparação do pão, que é Jesus, e maná. Nossa, e eu estudei, trouxe o que era o maná para a comunidade. Eu lembro que eu olhava o pessoal, nossa, fazia sentido pro ambiente. Mas é o que? É falta de estudo. É falta de ir atrás, né? Às vezes. Porque eu imaginava o maná. Como que eu imaginava o maná? Porque o maná se dá à noite. Na passagem lá, quando eu falo do maná, se dá à noite. Então o que eu imaginava? Deus esperava todo mundo dormir e chovia pão. Eu também. Foi a forma que eu entendi. Eu achava que era exatamente isso. Aí depois você vai estudar, você vai ver que, meu Deus do céu. Mas enfim, deixa depois o capítulo 7 a gente volta. Acho bom você acabar o 6 e você já falar, porque coitado do nosso companheiro de estudo. Eu sei, ele não sabe a cara dele, ó. A senhora já sabe? Eu sei. Que bom, que bom. Mas enfim, onde que eu tô aqui? Foquei tanto no parar agora que até perdi. É uma nota muito precisa. Querem fazê-lo rei. Para evitar isso, Jesus some. É interessante também que Jesus toda hora está fugindo do povo. Isso aqui é um ponto principal para a gente depois estudar. Jesus ele está fugindo. Por quê? Porque Jesus sabe as intenções. Ele não quer aparecer dessa forma, né? Ele não veio para isso. Tão diferente de muitos aí que a gente vê, né, na mídia. Ele não é um popstar, ele não veio para mostrar. É o que a gente viu semana passada, no outro encontro, né? Não é isso. Mas enfim, Jesus toda hora tá dando um jeito de dar uma escapulida. Ele foge do povo.
né? Será que realmente era um fugido? É. Tinha que ir para outros lugares? Não, ele tinha que ir para outros lugares, mas ele fugia. Ou é as duas coisas? Ele fugia, porque ele não queria ser aclamado do jeito que o povo queria que aclamassem ele. Todo momento. Acho que é um pouco decepcionado também, né? Porque tentava mostrar de toda forma para o ser humano para que ele veio e as pessoas não enxergavam. Lembra que eu falei, lembra que eu já comentei que toda a Bíblia é um relacionamento matrimonial? Quando a gente ama alguém, a gente não tem interesse na pessoa, a gente quer a pessoa do nosso lado. Não é assim? Pelo menos, por mais difícil que seja o relacionamento, o casado que realmente tem amor, ele quer a pessoa do lado, não importa a situação. Jesus, ele queria que nós quiséssemos ele do nosso lado, sem importar a situação. Na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza. Ele quer a gente assim, inteiramente para ele. E aí, só o comparativo com o matrimônio, né? Porque a Bíblia é a história de um matrimônio, né? Como eu já falei. Então, por quê? Porque Jesus é aquele noivo que sabe que só tá, a noiva só está indo atrás dele por interesse. E esse interesse é o mesmo quando a gente fala assim, ó, se você não for para a igreja, você não vai estar salvo. A pessoa começa a ir para a igreja só porque quer salvação, mas não porque quer Jesus. Então, assim, eu só estou trazendo isso porque é o que aconteceu. Né? A gente vai na igreja porque a gente tem medo do inferno, que a gente já comentou, já falamos do inferno. A gente vai voltar outras vezes falar, né, sobre demônios, sobre essas coisas. A gente vai porque a gente tem medo, porque a gente não quer o demônio no nosso pé, porque a gente tem medo do inferno, tem medo da condenação. Enfim, só que a gente na igreja vive o que tinha que viver, o amor. Será que a gente merece mesmo o céu, o reino e tal? E é tudo isso aí que a gente tem que ir estudando. Vocês estão bem? Estamos, é que eu estou ouvindo. Pensando, né? É. Refletindo aí nos... Bom, ó, aqui eu vou falar brevemente, todo o seu ministério, Jesus cuida de bem evitar equívocos. Fanáticos, por exemplo, igual o exemplo dos zelotas. Zelota, por exemplo, era Judas Iscariote. E Judas Iscariote teve uma grande importância na vida de Jesus, porque por mais que o entregou, por mais que a gente olhe e condena Judas, Judas ele tem uma grande importância. Ele foi um dos únicos que fez a vontade de Deus. Por pior que seja. Como fez a vontade de Deus? Porque Jesus tinha que morrer. Mas assim, só que os zelotas, que era a tribo do Judas, porque zelotas é uma tribo de Judá, né? Eles tinham uma visão de que iria vir um Messias guerreiro, que iria chegar lá no reino, destruir o rei e sentar no trono. Então ele queria guerra. Então Jesus, todo momento, ele quer evitar esses tipos de equívocos, principalmente no mundo dos zelotas. Por isso que Jesus ele era muito próximo de Judas. De fato, Jesus e Judas eram os mais amigos que tinham. Isso a gente vai ver quando a gente for estudar o personagem de Judas, tudo. Mas assim, também tem outras cartas, tem outras coisas que a gente vai estudar. Mas só para ficar mais claro, para já, tipo assim, já começar pelo menos a pensar. Por que Jesus e Judas tinham tanta relação? Por que ele traiu? Por que... Mas tudo isso tem explicação lógica. Aqui já Nunca li esse livro, Judas. Não, o livro de Judas é outro Judas. Ah, não é? Não é Judas Iscariote. O livro de Judas é um outro Judas. Mas aonde que a gente vai achar essas informações de Judas? Nos evangelhos. Principalmente, todo momento quando... É? E o Judas que está na Bíblia não é o traidor? Não é o traidor, é outro Judas. É igual, por exemplo, o Tiago que está na Bíblia é primo de Jesus, mas ele nunca teve relacionamento com Jesus. Ele conheceu Jesus depois que Jesus morreu e ressuscitou. Porque de tanto que o seu primo era falado, ele vai na comunidade entender o que ele era. Mas o Tiago na Bíblia é primo de Jesus. Primo. E a gente vai entender isso quando a gente estudar no livro de Tiago. Tá? Por isso que, ó, se a gente for estudar a Bíblia toda, a gente vai ficar anos e anos estudando aqui. Mas assim, é isso que eu espero que vocês tenham interesse, que a gente continue, porque tem muitas coisas para se estudar. Que vem por trás também, né? Exatamente.
É o que está entre linhas, né? Como eu sempre falo. Mas enfim, vamos focar aqui. Depois eu falo sobre outro dia, outro encontro a gente fala sobre Judas Iscariotes, outro encontro a gente fala sobre Tiago, outro encontro a gente vai, conforme eu tô vendo assim, eu percebo que cada vez a gente vai desmistificando um pouquinho mais, né? São os mistérios que a gente não sabe que não são pregados. Então assim, espero que a gente continue durante muitos anos aí estudando, enquanto Deus nos dá a vida, para a gente poder chegar uma hora e falar, nossa, agora eu entendo o que a Bíblia fala. Né? E, como eu disse também, quando a gente entende o que a Bíblia diz, de fato a gente não é tão enganado. Aliás, a gente deixa de ser enganado. Porque assim, quando a pessoa vem falar, até com boas intenções, a gente já sabe, ele não está falando da Bíblia, ele está falando de Deus, ele está falando disso ou daquilo. Mas a gente entende que a pessoa que faz isso é porque ela viveu aquilo, ela aprendeu daquela forma. Então, tipo assim, não é nem culpa dela. E às vezes não é culpa dos seus líderes, dos seus pastores também, porque às vezes eles aprenderam aquilo e vivem engessados naquilo. Só está repetindo, né? Tem pessoas que lêem a Bíblia de pé a cabeça, né? Lê, volta. Mas não é só ler também. O pior que só ler, né? O que Jesus falava? Quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos enxergue, né? Ou seja... Eu não li a Bíblia inteira. Eu já li muito da Bíblia. E estou vendo que eu não sei nada. Eu também não sei nada. Eu também eu sou um aprendiz também. Já li muito, há muito tempo eu tenho esse hábito de ler a Bíblia. Mas o entendimento que a gente tem. Eu deixo bem claro isso, que eu não sei nada, não sei tudo, não sei nada. O que eu sei, coisas que eu aprendi na teologia, e eu vi fundamentos de pessoas, de teólogos, de tudo mais, de pessoas que realmente estudaram a Bíblia, por isso que eu trago. Porque assim, algumas pessoas olham para mim e falam assim, você é inteligente, você sabe. Peraí, eu não sei. Eu também sou aprendiz. Tá? Porque isso aí pode, de repente, colocar em outro jeito também, e é o que eu não quero. Eu só trago algumas informações, algumas coisas que eu vejo que são importantes para a nossa vida. Só que é o que a gente estava até conversando antes, né? Mas não é também para todo mundo. Porque é muito mais fácil acreditar no que todo mundo diz. Todo mundo diz que, sei lá, vamos usar esse exemplo, que Judas Iscariote é o Judas que escreveu a Bíblia. E fica assim, tá, não é. Então, tipo assim, peraí. Né? É por isso que eu falei pra você lá, né, que hoje, se for um estudo muito mais aprofundado, não importa a fé, não importa a doutrina. Né? Tirar a doutrina fora, vamos estudar a Bíblia, eu vou na igreja evangélica, eu vou na católica, eu vou na ortodoxa, eu vou na onde for. Mas se for para fazer um estudo aprofundado. Por quê? Porque hoje eu tenho sede desse conhecimento. Porque hoje, para mim, me perdoem assim o jeito de falar, mas eu já falei uma vez aqui, existe a fé infantil e uma fé madura. Hoje, para mim, ir na igreja para tomar mamãozinha amassada com leite, ou papinha de criança, né? Tipo, não que não sustenta, mas eu já não estou mais na fase de tomar sopinha. Eu já estou na fase de uma feijoada, rapaz, de sustância. Então, tipo, já estou na fase de comer um negócio mais, né? Pau, uma lasanha. Agora eu vou para um lugar que eu vou tomar sopinha. Então, tipo, mas não menosprezo. É verdade que existem esses dois tipos de fé. A infantil e um pouco a mais adulta. Então é isso, infelizmente, é por isso que eu falo, hoje eu não tenho mais essa velha na fé infantil, né? Mas vamos lá. Aqui eu vou terminar esse livro, porque faz meia hora já que eu estou lendo esse livro, por isso que eu disse que não vai dar para... a gente nem entra Pois é. Na Bíblia. Hoje a gente entra na Bíblia e vamos terminar... Vamos parar antes do discurso. O discurso a gente faz no próximo encontro. Aí a gente já conversa aqui. De repente a gente pode fazer o próximo encontro domingo que vem. O que vocês acham? Aí a gente não faz no segundo domingo do mês. A gente já faz no próximo? Não? Domingo que vem, que dia? Dia 4. É 4. Não tenho compromisso, Tem? dia 4. Não Eu. Vocês quiserem marcar, tudo bem. Não, mas... Como fala não, né? Eu não posso. A gente é um grupo. Não, tem que ser todo... Principalmente nós aqui. Compromisso. Não, tranquilo. Aí a gente vê então depois para dar continuidade no capítulo 6. Mas hoje a gente para antes do discurso, né? A gente não entra no discurso porque é o discurso que é mais atênuo mesmo, é mais, né? Então a gente... Bom, o que João quer acentuar... Bom, deixa isso pra cá. Deixa eu já mudar o livro.
Teve mais umas coisas aqui que eu tinha separado, mas louvado seja Deus. E essa leitura aqui também. Esse aqui, leitura do Evangelho segundo João, ele é uma coletânea. Ele tem 3 livros, eu tenho os 3. Ele é muito mais exegético. O que é isso? É uma leitura muito mais aprofundada e muito mais densa. Desse aqui. Por mais que fale muitas coisas que eu já li ali. Né? Eu acho, na minha opinião, só para mostrar brevemente, esse livro aqui, ó, é uma coletânea, tem 3 obras, que é o comentário bíblico. Ele é muito mais simples, muito mais fácil de compreensão, que ele é muito mais simples. Vamos dizer assim, é mais para todo mundo. Esse aqui, Estudo dos Evangelhos, eu tenho 2, que é a coleção. É Estudo dos Evangelhos. Esse aqui é Evangelhos 2 e eu tenho Evangelhos 1, que trata dos 4 Evangelhos. Mas ele é um pouquinho mais assim, igual eu trouxe muito mais informação desse. Agora, este outro aqui é uma leitura muito mais exegética, muito mais densa. Tá? Eu só estou falando isso porque eu não sei se eu separei mais desse, mas enfim, separei mais desse. Só que coisas pequenas também. Mas dá para se compreender. O capítulo 6 é emoldurado por... vamos lá. Isso aqui é interessante. O capítulo 6 é emoldurado por 2 depois disso. A gente vai ver quando tem depois disso, o que significa? É uma continuação. Então, ó, os escritores do livro de João colocou bem no início do capítulo 6, depois disso, trazendo para o capítulo 5, e depois no capítulo 7 também depois disso. Só que por que isso aqui é importante? Porque já disse, não vou ler isso tudo, mas eu já disse, que os escritores de João, ele traz uma continuidade, mas essa continuidade não é na ordem cronológica, certo? Não é os atos que aconteceram e tal. Mas é interessante. Ele ligou isso dessa forma porque tem um sentido teológico. Isso que a gente precisa saber. Como eu volto a repetir, João é um evangelho totalmente teológico. Teológico apocalíptico. Então, assim, ele é diferente dos sinóticos, né? Que são os outros 3 evangelhos. A opção da fé em Jesus é o primeiro princípio unificador do capítulo, inteiramente focalizado na resposta de Simão Pedro, um dos 12, que é no que a gente vai ver no próximo encontro. Tá? Então, todo o capítulo ele é focalizado em quem é Jesus. E aonde que vai estar esse ápice de quem é Jesus? No capítulo 6. Então, o topo do capítulo é o 6º. A bandeirinha está colocada em cima do 6º, que é a resposta de quem é Jesus Cristo. E essa resposta é dada pelo personagem. João coloca o personagem Pedro para dar essa resposta. Esta é relatada sobre um fundo de desistência dos outros discípulos, que a senhora Bíblia já colocou no começo. Quando o grande número abandona Jesus, um pequeno número permanece fiel. Sim. Jesus separa-se da multidão. Ela, porém, o procura para milagrosamente ter o pão. De novo, né? Que, como eu falei, a gente já começa a repetir porque a gente já começa a entender. O povo vai atrás dele, a comunidade, a igreja vai atrás dele porque quer o pão, não quer Jesus. Isso está aqui, não. No versículo até marquei que quando abandonam Jesus, né? 66. Isso. É o 6,66 ou 68? Está bem claro aí que eles... Nem os discípulos criam nele. É interessante que, por fim, recusa-se reconhecer nele o pão vindo do céu. Nem eles estavam acreditando mais que... Mas por que coisa, não... Né? É interessante, né? Jesus fala que vai dar a sua carne. Nós associamos a carne ao pão. Mas qual carne que é? Gente, Jesus sofreu. Ele sangrou. A carne que ele ia dar ao mundo foi a morte dele. E ele deixa tudo... E tá tudo aqui tão claro, né? Nesse... Tá claro. Agora eu entendi. Entendeu? Quando eu lia, eu entendi tudo isso que ele estava falando o tempo todo.
o que ia acontecer. Exatamente. Que ele seria traído, que dentre aqueles ali ele já sabia quem ia trair. Tá tudo aqui, ó. Exatamente. Só que eu nunca enxerguei isso. Eu já li quantas vezes isso aqui, eu nunca tinha entendido. Então, essa é a carne de Jesus. Essa é a Eucaristia. Ele está falando que ele veio que ia acontecer. E aí o que acontece? Por causa da doutrina das religiões, a gente minimiza a carne em alguma coisa, um objeto. Não que seja errado. Também está certo dentro da doutrina de cada um. Mas peraí, é muito mais além. E quando a gente vai entender Jesus, entender tudo, para entender Deus a gente tem que ir além, tem que ir onde Deus está. Mas é pelo estudo que eu consegui chegar. Agora eu entendi. Exatamente. Mas é um evangelho que eu já tinha estudado, né? Que eu já ouvi tanta coisa sobre ele. Deixa eu levar apenas pregações, né? Aí fala dos números de discípulos escandalizados que abandonam, tal, né? Sobre o fundo de uma incredulidade, brilha uma fé que eu coloquei aqui de poucos, mas no porta-voz que é pessoa de Pedro. A dualidade de fé e não fé, que corresponde também à questão de vida e de morte. Lembra que no encontro passado e no outro anterior eu já tinha falado que a salvação já se dá no presente. É em Jesus, é o crer somente nele. Fé nele significa vida. Não fé nele significa morte. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, teve uma pessoa que é do nosso grupo, que faz parte também, que me perguntou no privado sobre a questão um pouco da salvação em geral. E a salvação, ela acontece já de imediato agora. Não existe condenação. Por que não existe? Porque a partir do momento que eu acredito fielmente em Jesus Cristo, não tem mais nada que me impeça. Mas isso não é mérito também, ou desmérito, de falar este ou aquele vai ser punido. Porque quem somos nós para saber se, por exemplo, nós seremos salvos ou não? Porque a gente pode até falar para os outros que têm fé, mas como que é a nossa fé interna? Então, por isso que eu, antes de falar qualquer coisa para muitas pessoas, quando me perguntam, eu sempre me pergunto para mim mesmo, como que é? Porque também a fé, ela não se mostra pelas obras, por mais que se fala da fé e obras. A fé não se mostra pelo fato de pecar ou não pecar. A fé não se mostra no fato de você estar bonitinho, engomadinho, indo para a igreja ou deixando de ir para a igreja. A fé não se mostra nos paramentos que se usa dentro da igreja. A fé não se mostra por isso. Esses aí são sinaizinhos. Eu falo sinaizinhos porque a gente está estudando o livro dos sinais, que é de João. Mas são sinaizinhos. Porque quando a gente vê alguém todo tal, bonitinho, a gente, é da igreja. Ou quando a gente vê lá o padre lá todo assim, bonitinho, é uma autoridade da igreja. Ou quando a gente vê um pastor lá todo, tá. Isso são sinais, mas isso não mostra a fé. Com certeza. Tá? E fazer obras também, por falar que é fé, às vezes não tem fé também. Né? Quando a gente depois vai ler em vários outros, principalmente em Mateus, trabalha muito isso. Que os judeus falavam muito em fé. Tem fé. Né? Não vamos discutir isso. Não vamos entrar nisso. Mas o que Jesus toda hora fala? Olha, a sua fé é morta. Porque tem fé, porque faz isso, porque não pode se encostar no impuro, mas peraí, eu não amo o irmão. Então, aqui, a dualidade de fé corresponde à morte e à vida. A situação do homem é paradoxal. Ele dispõe da natureza, isso aqui eu achei muito importante trazer. Por quê? Porque ele dispõe da natureza, mas precisa recebê-la como dom. Por que aqui está falando isso? Porque aqui embaixo vai falar sobre o alimento. O alimento é experiência de dependência. Alimentar-se, seja da comida ou seja do pão, seja da Eucaristia. Alimentar-se é depender de uma realidade externa a si mesmo. Por que a gente come? Porque a gente precisa manter vivo. O objetivo principal da Eucaristia em forma de pão que tem nas igrejas era para trazer a comunidade a ver como irmãos. Entendeu? Então, tipo assim, é Jesus que está lá? É. Não vou falar que não. Mas qual o objetivo de Jesus estar lá? Naquele pedaço de pão fragmentado?
É falar assim, ó, o irmão que está do meu lado não pode passar necessidade. Porque se nós somos uma comunidade perfeita, nós temos que viver em comunhão. Isso é comunhão. Não é só ir lá na frente, lá, comer pãozinho, não. Mas enfim. Nesse sentido, dependo do universo. Sou solidário com o mundo. Tal é a minha missão na dimensão cósmica. Sem o universo não podemos viver. Aqui é interessante que o autor já trouxe já numa dimensão universal. Né? Por quê? Porque a gente, uma vez um aluno, quando eu estava no estado dando aula, um aluno perguntou assim, professor, você acredita em extraterrestres? Eu falei, claro. Ele falou, mas então você não acredita em Deus? Eu falei, claro que eu acredito em Deus. Porque se Deus tem a capacidade de fazer, ele pode fazer um extraterrestre, pode fazer o que ele quiser, ele é Deus, ele é onipotente. Aí o aluno calou a boca. Mas por quê? É interessante que olha como que o autor traz. Tudo do universo, eu vou resumir aqui, já explicar o que ele quis dizer. Ele diz, tudo que está no universo foi feito para servir o ser humano. Nós precisamos, mas se é um servir o ser humano, nós temos que receber como um dom, como um presente, como uma graça de Deus. Então, os judeus, ele tem uma coisa interessante, quando ele vai tomar um copo d'água, o judeu leva para o alto assim, faz uma oração agradecendo a Deus por essa água que está tomando, porque é um presente de Deus. Isso uma vez, num programa do Jô Soares, eu lembro que um judeu foi lá e falou isso. Explicou mais ou menos a ideia judaica. E de fato, isso aqui não é uma simples água. Isso aqui é uma água que Deus fez com amor e carinho para nos servir, para não matar a nossa sede. É verdade. A gente olha para um copo de água assim, a gente acredita em Deus, sabia? Oh. Na verdade, Imagine. Ver a grandeza do Deus. É. Imagine sem a água. Por que sem água não há vida, né? Em Mateus e Lucas, Jesus, ao enfrentar Satanás no deserto, retoma esse texto. A vida se mantém realmente pelos bens da criação e da própria obra do homem. Mas... Não, peraí, deixa eu ler de novo. Eu li muito mal isso aqui. Deixa eu ler direitinho aqui, para vocês entenderem. No Evangelho de Mateus e de Lucas, Jesus, ao se encontrar com Satanás no deserto, não interessa se essa figura é verdadeira ou não, é mítica ou não, e tal. O que importa é o que o autor colocou. Ele se encontrou com uma necessidade dele, certo? No deserto, que era a fome, que era a sede, que eram as suas necessidades humanas. Isso é Satanás. Retorna esse texto. O texto, no sentido de que do material, como eu já li aqui em cima. Olha só, a vida se mantém realmente não pelos bens da criação. A vida nossa, é claro que, como foi dito aqui, é um dom. Esse copo d'água é um dom de Deus, a gente precisa agradecer a Deus todo momento. Mas, a senhora colocou aqui, né? Sem água não há vida. Não há vida. Não há. Mas, independente da água, não está pela água a nossa vida. Sim. Ela está pela palavra divina. E quem é essa palavra divina? Que está até com P maiúsculo aqui. É Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Isso a gente viu em Gênesis, isso a gente viu no comecinho de João. No capítulo 1 de João. Tudo é feito para o Filho de Deus. Tudo é feito por Ele, para Ele e nele. Essa é a grande coisa. Então isso aqui eu achei muito importante trazer porque o vocábulo vida não designa somente na existência terrestre, mas adquire dimensão nova, a da vida em comunhão plena com Deus. Esse plena não está aqui, mas foi eu que coloquei. É vida em comunhão com Deus, vida plena em Deus. E aí Jesus ele vai falar, trabalhar e não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece, a vida eterna. Certo? Acho que, como eu falei, hoje eu iria ler mais esses textos, porque agora quando a gente pegar ali, vai ficar muito mais fácil a compreensão. E aí a gente vai parar então antes de chegar no discurso, porque o discurso ele é mais trabalhoso de se estudar também aqui, certo? Vamos entrar então no Evangelho. Peço até desculpa hoje mas eu não podia entrar nesse capítulo sem ler esses óculos.
Porque assim, da onde que você está tirando isso? É fundamentado aqui, nesse estudo. Né? Então que faz você ter lido a Bíblia, no meu entendimento, ter lido a Bíblia primeiro e depois fazer o resumo. Mas é porque aí agora quando a gente lê, a gente já vai matando já. Entendeu? Por exemplo, a primeira palavra aqui, ó, no versículo 1 é depois disso. Depois disso a gente já sabe por quê. Porque tem uma ligação com o outro. Mas essa ligação não interessa a cronologia, não interessa a ordem certa. Só está escrita por causa de um momento teológico. Certo? Mas vamos lá, vocês leem então aí, vamos lendo e aí conforme, se houver necessidade, a gente vai parando. Né? Lê aí, mano. Você também. Então, Você também, pode ler. Então, versículo 6. Né? Isso, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos estudar até o 21 hoje. É isso? Aí depois no próximo encontro a gente entra no 22. Aproveita e mostra ali onde foi que Jesus fez essa travessia. Porque começa falando aqui, ó. Certo. Deixa eu pegar ali então. Vou mostrar pro povo de casa ali também, né? Ele atravessou o mar da Galileia. Então, para se então começa ali que eu já vou explicando. Aí já vai. Que vai falar isso agora. João, capítulo 6, versículo 1. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia ou da Tiberíades. E uma grande... Tiberíades, né? Tiberíades. Então é isso aí mesmo. Mas tranquilo. E uma grande multidão o seguia, porque observava os sinais... Só um momentinho aí. Vamos parar então rapidinho, porque ele partiu da onde para onde? Da Galileia. Ele partiu da Galileia. Né? Antes disso, vamos voltar lá atrás. Jesus ele estava em Jerusalém, foi para Galileia e no 7º ele vai voltar para Jerusalém. Então, ó, deixa eu pegar aqui. Deixa aqui para me derrubar. Deixa aqui. Ele para me derrubar. Que eu sou um desastre. Vou pegar aqui para mostrar também se der para. Aqui, ó. Dá para ir vendo aqui, vocês também vão vendo. Ó, Jesus ele estava lá no começo, ele estava lá em Jerusalém. Segurando aí para mim, por favor. Aqui Judeia, Jerusalém aqui, ó. Ele estava aqui nesse ponto. Daqui ele vem para cá, em qualquer lugar na Galileia. Tá vendo aqui que tem até uma tonalidade diferente? Isso tudo aqui é Galileia. Aqui é toda a Judeia, tá? Judeia, Samaria, só que Jerusalém fica aqui embaixo. Então olha como que é interessante. No capítulo 5 ele está aqui, no 6 ele está aqui, no 7 ele está aqui de novo. É fora de sequência geográfica como foi falado anteriormente. Agora sim, na Galileia, ele está aqui na Galileia. Ele passa, o mar é esse aqui. Ele passa de um ponto a outro. Não interessa. Também a gente vai ver o autor, ele não fala se ele partiu daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Não interessa. Ele simplesmente atravessa esse mar. Tá bom? Tem mais informações aí, tem? Leia. É Tiberíades. Tá, Tiberíades, ele fica aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Ele vai para Tiberíades ou ele sai de Tiberíades? Não, só diz que Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então, pronto. É o que eu falei, eu já tinha falado. Não se sabe se ele partiu daqui para cá ou daqui para cá. Isso também não tem importância. Atravessou o mar. Ele atravessou o mar. Uma coisa interessante que fala que ele atravessou o mar andando. Falei que eu quase que derrubei o negócio. Depois a gente vai ver lá no versículo 19, só que a gente volta lá depois, tá? 25 ou 30 estádios. Isso equivale a 5.500 metros. Jesus anda 5.500 metros sobre o mar. E aí ele anda sobre o mar. A gente vai entender também teologicamente o que significa andar sobre o mar. Mas ele não vai junto com seus discípulos no barco. E nem no outro barco que tinha lá, tá? Então por que eu tô falando isso? Porque é muito metro. É muita coisa. Andar. Primeiro que a gente não anda sobre o mar.
A gente não tem essa capacidade. Mas Jesus pode fazer Não, tudo. Jesus pode, só estou falando assim, vamos trazer para nossa realidade. Agora, 5.500 metros, quantos passos que ele não estaria dando? Mas Quantos... Jesus é Jesus, né? Não, sim, mas humanamente. Vamos pensar no humano. Eu vou poder concordar com você. Sim, mas vamos pensar. Vamos falar humanamente, porque a gente não pode esquecer que Jesus também era um ser humano. Então, humanamente falando, primeira coisa, não, mas eu tô falando isso porque ontem eu tava vendo a questão das distâncias. Sim. Volta aqui rapidinho, aqui. Se ele parte daqui pra cá, depois daqui pra cá, eu tava calculando ontem, dava mais ou menos 17 mil quilômetros. Nossa, é muita coisa. Andando assim, pelos cálculos que eu tava fazendo. Eu calculei passo, calculei tempo, calculei um monte de coisa, distância. Ontem eu fiquei fazendo umas contas matemáticas que eu até me perdi. Eu tô falando assim, mas na verdade eu também nem tenho tanta certeza. Só que por quê? Porque eu falei, meu Deus do céu, mas... Ele andou com a multidão, pensando comigo. Eu calculei passos de pessoas aparentemente normais, pessoas doentes e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Porque se ele andou com a multidão e teve alguém lá que tinha doentes, ele não podia estar andando rápido. Andar, né? Então, tipo, é interessante isso, quando a gente começa a ver. Né? Mas eu só tô trazendo isso para ver como que é questão naquele Ele tempo. andou muito. Andou bastante. Andou muito nessa Então, época. tipo assim, de um lugar para o outro, depois andou sobre o mar 5.000 quilômetros, 5.500 metros. Peraí, é muita coisa. Não interessa. Eu fiz umas contas matemáticas muito loucas lá, mas não interessa isso. O que importa é a teologia por trás disso. Né? Uma vez estudando teologia, e aí a gente já entra de novo, a gente estava estudando e pesquisando, por que a questão do andar. Andar tem um nome técnico que chama Jesus era. Não é caminheiro. Como que é? Tem um nome quando a pessoa... Andarilho. E os andarilhos são aqueles que estão em direção a Jerusalém Celeste. Teologicamente falando. Toda vez que a gente entender Jesus andando, seja sobre o mar, seja sobre... O mar tem uma dimensão. Por que sobre o mar, sobre a terra, sobre o ar, sobre qualquer coisa? Jesus e os seus discípulos andando, por quê? Porque existe uma questão, pensar assim, ó, é o nosso trajeto na vida. Pensando biologicamente, quando a gente nasce, nós somos fecundados no óvulo, pelo espermatozoide no óvulo, e chega o dia que a gente interrompe e vai para a Terra, esse caminho é o trajeto que a gente anda para a salvação. Acreditando ou não, porque a salvação vai depender da fé, como a gente vai ver. Mas qual que é o trajeto? Qual que é esse caminhar? Teologicamente falando, é o tempo de vida. Teologicamente falando. Então, ou seja, a partir do momento que nós somos fecundados, até quando a gente joga um terra em nós, é nesse período todo aqui, ó, que é o trajeto da nossa vida. Aqui eu fiz umas contas lá, tal, mas assim, eu fiz muito louco porque eu comecei a viajar, falei, eu quero entender a dimensão dele, pra ver. E só pra chegar e falar, ele andou muito. Só que ele não andou sozinho, ele andou com doentes, então não dava para ele fazer o trajeto em um dia ou 2 dias. Como... Mas não está falando que ele andou, os discípulos foram no barco, né? Sim, aqui dois, muito pequeno. Lê você, por favor. Não, deixa mais Não, mas ó, calma aí. Sem que eu gaguejo aí. Não tem problema. Tem palavras que são difíceis mesmo. Não fica preso nisso, no andar. Pensa na teologia. O que significa caminhar na Bíblia? Caminhar é o rumo à Igreja Celeste. Seja no Antigo Testamento, quando a gente vai ler lá tempos no Antigo Testamento, lá quando os judeus têm lá a questão da realização de uma resposta e tudo mais, tudo isso aí é um tempo. Essa linha, esse tempo, significa o tempo de espera. Qual que é o nosso tempo de espera aqui? A gente não sabe. Pode ser 30, 40, 60, 90, 80... 100 anos. Mas é o tempo de espera. Então por isso que eu quis trazer essa dimensão do mapa também. É claro, olhar humanamente e falar assim, nossa, era muito difícil, porque era de 2 a 3 dias essa caminhada. Então se ele foi daqui para cá, daqui para lá depois, tipo assim, ele andou muito. Para que ele andou muito? Cronologicamente, é o que o autor vem falar no livro. É fora de dimensão. Mas enfim, eu só quis trazer isso porque essas coisas é interessante. Eu acho que dá uma cutucada.
Mas vamos lá, vamos estudar. Eu acho que o mapa já foi tudo. Vamos começar de novo, vai. Depois disso, Jesus partiu para o versículo 6, é o capítulo 6, versículo 1. Isso. João. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou Tiberiades. Isso. E uma grande multidão o seguia, porque observava os sinais milagrosos que ele realizava, curando os doentes. Isso. Então, olha aí, vamos pensar. É claro que ele andou sobre a água, mas se fosse... Os outros estavam de barco. Mas esse povo aqui já vem acompanhando ele da onde? Porque fala, depois disso, então esse povo vem acompanhando de onde? Lá de Jerusalém. Então, não dava para fazer isso em 3 dias. Né, se fosse. Que não vem ao caso. Agora aqui, quais são os mistérios? Jesus passa para o outro lado. Quando Jesus, também teologicamente falando, quando Jesus passa para o outro lado da margem, Jesus ele está, vamos pensar assim, se humilhando da nossa existência, a nosso fracasso humano. Uma vez o professor falou isso em sala e eu achei muito interessante, porque o autor não fala da onde para onde ele foi, mas fala que ele foi de um lado a outro. E é interessante que Jesus sempre ia para o lado do marginal, do lado do marginalizado. Então Jesus ele sempre por isso que olha como é lá, Deus não precisa de nós, mas ele se quer servir do ser humano. Em todo momento ele vai em busca do ser humano. Jesus Cristo aqui ele vai mostrar muito isso, que ele vai em busca. Então, quando a gente tem essa questão de ir ao outro lado da margem, é rebaixamento marginal, teologicamente falando. Tá? É muito mais além do que realmente de um lado a outro. Mas a gente, como tem que se escrever de forma com que a gente entenda, então foi escrito dessa forma. Mas assim, pode ser que ele só ficou lá em Tiberiades. Né? Mas enfim, eu acho que esse outro lado da margem é interessante. A grande multidão, acho que não tem mais o que se falar. A gente já entendeu, né? Só assim, a gente está vendo aqui grande multidão, depois vai ver outra grande multidão, grande multidão, grande multidão. Várias grandes multidão no meio da história é a eclesiologia lá que foi falado no livro, que era onde eu ia defender a tese que a Eucaristia não era só o pão, é a comunidade. É essa grande multidão. São os cristãos. Mas de fato era uma grande multidão, porque tinha que colocar grande multidão, talvez não sendo. Talvez não. Porque naquela época também não existia tanta gente, né? Eu creio. Não, existia. Mais de gente. Mas assim, essa questão, essa dimensão de grande multidão também tem fundo teológico. Por que isso? Porque a salvação é de todos. Lembra lá como a gente já viu em João mesmo? A salvação é para todos. Então não importa, aí lembra do trajeto, não importa em qual momento desse trajeto a pessoa vai se aproximar de Deus. O que Deus quer é que todos sejam salvos. Como eu até respondi ontem no áudio lá, Deus quer que todos sejam salvos. Quem vai se negar ou não somos nós pela nossa fé. Somos nós pela nossa consciência. Tá bom? Mas assim, a gente vai ver 5.000 homens que vai falar aqui mais à frente, é um número simbólico. Pode ser que teve 5.000 homens? Pode ser, mas pode ser que não. Qual que é a intenção de 5.000 homens? É dizer uma grande totalidade. Então, grande multidão. Ou seja, o que é isso? É a igreja. Era para ser igreja. Né? Mas existem várias igrejas. Não interessa, não são várias. Aqui, Deus ele tá pensando, qual que é a igreja de Deus? É o mundo, é o universo. A igreja de Deus é o mundo. Quem dividiu sub-igrejas somos nós, que pela minha fé, pela minha doutrina, eu vou naquela A, B, C ou D. Ou F, G, ou sei lá qual, até mesmo religiões. Quem divide somos nós, que escolhemos a religião que nos cabe. Ou que nós nascemos. Porque em geral é assim, a gente nasce dentro de uma religião, somos engessados dentro dela. Mas Deus não vai salvar só uma religião. Só uma igreja. Creio eu que também não. Então, essa questão, quando fala grande multidão, é isso. Se eu soubesse qual era a religião que salvava, já tinha corrido todo mundo pra lá. A religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Então,
Sim, E aí mais uma vez, independe da religião. O mesmo batismo não é o batismo que salva. Não dá garantia. É Jesus Cristo, é a fé, é o que a gente vai ver aqui. Pois é, o que eu falo. Se eu tivesse certeza de um batismo, não, assim, se eu tivesse certeza do batismo que realmente salvava, eu batizava novamente. O batismo é o rito pelo qual a gente passa para aderir a uma fé. Mas não é o batismo que garante. Seria um dia muito alegre na minha vida. Se eu tivesse certeza. Então peça o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo não é também igual a gente vê, por exemplo, igual alguns grupos por aí afora. Aquilo lá, às vezes, é uma manifestação tal, emocional da pessoa. O batismo do Espírito Santo vai muito mais além. Quando o Espírito vier, ele vai nos deixar conhecer todas as coisas. Qual que é o batismo do Espírito Santo? É o grande conhecimento de Deus. Eu acho que esse é o batismo. Certo? Mas vamos lá? Não, né? Vai continuar? É eu? Continua aí. 3. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 3. Assim Jesus subiu a um monte e sentou ali com os seus discípulos. Rapidinho, vamos parar. Ele subiu um monte, uma montanha, tá, independente da tradução. Tem uma parte lá que eu não sei se eu li. Eu ia trazer essa questão. Quando Jesus vai à montanha, é interessante porque é uma alusão também a Moisés. Moisés subiu a montanha para pegar as tábuas da lei, né, lá tal. Jesus, quando vai à montanha, é uma alusão ao Antigo Testamento. Fala Moisés porque foi um personagem importante do Antigo Testamento. Do Primeiro Testamento, tanto faz. Mas quando Jesus sobe a montanha, é o mesmo sinal. Por quê? Porque Deus está no alto. Certo? Então é mais ou menos isso. E lá ele sentou com seus discípulos. 4. Aproximava-se a Páscoa, a festividade dos judeus. Isso aí a gente já viu que está fora de cronologia, né, a Páscoa aqui. Mas enfim, tudo bem. 5. Quando Jesus levantou os olhos e viu que uma grande multidão se aproximava dele, perguntou a Felipe. Rapidinho. Jesus levanta os olhos e ele vê. Então lembra que nesse evangelho aqui parte a necessidade de Jesus. João já traz essa necessidade, que é a necessidade central de fato, que é a salvação parte de Deus, né? Ele viu a grande multidão. Aí ele vai falar com Felipe. Lembra que a gente já viu também. Vamos lá. Onde vamos comprar pão para eles comerem? Não entendendo, dizia isso para testá-lo, pois ele sabia o que ia fazer. Isso, olha só. Jesus ele já tem aqui no Evangelho de João a dimensão totalmente cristológica. Ele já sabe quem ele é, diferente dos outros evangelhos. Mas a gente vai entender isso quando a gente lê os outros evangelhos, tá? Mas enfim, aqui Jesus ele já sabe o que vai fazer. Ele vai falar com o homem para o homem testar o homem. E o homem é incapaz, como a gente já viu. O ser humano é incapaz. Então, ou seja, a salvação não vem dos seres humanos. É isso que o autor quer trazer com a teologia. Tá bom? Vamos lá, continua. Felipe lhe respondeu: pães no valor de 200 denários não são suficientes nem para que cada um coma um pouco. Exatamente. Aí, rapidinho, só para ver. O que é isso? A incapacidade humana. Não é o homem que vai salvar. Né? Vamos lá. Um dos seus discípulos, André, que era irmão de Simão Pedro, lhe disse: aqui há um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Rapidinho, deixa eu só dar uma ilustração sobre cevada. Havia o pão de cevada e havia o pão de trigo. Pão de cevada é o pão mais pobre que tinha. Tá? É como assim, digamos, é uma massa inferior. O pão era diferente do pão de hoje em dia. Não tinha fermento e tal. Né? Era totalmente diferente. Mas por que é interessante o autor colocou aqui a cevada? Quando ele fala aqui 18 denários, 12 denários, vou tentar trazer para o nosso... 200 denários. 200? 200 denários. Então,
Vamos pensar assim, seria mais ou menos que, ele estava falando aqui, R$200, só para a gente ilustrar, para pensar nisso. Mas o que seria isso? Para aquela multidão que era pobre. Eram pessoas necessitadas de comida. Tanto que por isso que a gente vai ver mais na frente, eles queriam fazer Jesus rei, como a gente já viu. Então o que está dizendo aqui, trazendo esses valores, essas coisas, é que aquele povo não tem condição. Está um pouco parecido com o Brasil hoje. Né? Mas enfim, aquele tempo era pior. Então assim, ó, até o pão era de cevada. Desculpa falar aqui, uma coisa aqui. Pães no valor de 200 denários. Então, o pão, tinha pães, mas no valor de 200 não é que tinha pães, não tinha pães. Tá falando que nem se com os 200 denários comprasse quantidade de pão, daria para todo mundo comer. É isso? É isso. Então leia de novo. Vamos ler com calma. Vamos lá. No entanto, dizia isso, assim, vamos lá, no 5º, né? Isso. Quando Jesus levantou os olhos e viu que uma grande multidão se aproximava dele, perguntou a Felipe: onde vamos comprar pão para... Onde vamos comprar pão? Eles não têm. Uhum. Aí Felipe vai dar a resposta. Vai lá. Para eles comerem. No entanto, dizia isso para testá-lo, pois ele sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: pães no valor de 200 denários não são suficientes nem para que cada um coma um pouco. Então, ou seja, vamos pensar assim, é como se de repente lá juntasse e tivesse R$200, que já seria um grande dinheiro. Para nós é um grande dinheiro. Eu estou associando isso que está trazendo a realidade do Brasil. Vamos supor que tem uma festa aqui com um monte de gente. E se comprasse, não vai dar para todo mundo. Não daria um pedaço. Tipo assim, para cada seria, olha, se nós né? tivéssemos tanto dinheiro, não daria para alimentar esse povo. Mas o que isso aqui está dizendo? Não interessa a quantidade, não interessa o pão, não interessa... Está falando assim que o homem não tem a capacidade da salvação. Por isso que 200 denários seria muito dinheiro. Por isso que eu trouxe para a nossa idade, pensando em R$200. R$200 de pão é bastante pão hoje em dia. É para muita gente. Só que assim, está falando que nem se fosse isso, não dava para alimentar aquele povo. Então, ou seja, salvação não parte do ser humano. Entendeu? Ficou claro? Uhum. Entendeu? Bora lá, mais um pedacinho? Pode ler, mano. Qual que é? 8? É 8. 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Ou seja, isso também não adianta. E lembrando que eu falei, né, cevada significa a pior farinha que eu tinha para fazer pão. Ou seja, para mostrar a pobreza. Para falar assim, olha, esse povo não tem condição mesmo. Ou seja, nós não temos condição nenhuma de sermos salvos. A salvação parte de quem? De Jesus. Certo? Sim. Bora? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Para um pouquinho aí. Aqui na minha Bíblia, a tradução não interessa. As traduções, muita relva, está como na sua aí? Grama. Muita grama. Na minha também está grama. Vamos fazer um pit stop rapidinho. Rapidinho. Eu vou voltar aqui e vou ler uma passagem do Antigo Testamento. Rapidinho. Se eu conseguir achar ela rapidinho, né? Porque podia ter separado ontem. Mas enfim. Ao vivo é assim mesmo. Oh, Jesus. Só para vocês verem, isso aqui é uma alusão ao Antigo Testamento. Salmo 23. Eles estão sentados em grande relva. Estão na montanha, uma alusão ao Antigo Testamento, Moisés. Neste lugar tem muita grama. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Olha só, olha a alusão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem? Jesus Cristo. Por que o povo está indo atrás? Porque sabe, se eu for atrás de Jesus, eu não vou faltar nada. Eu só estou trazendo o salmo porque era a esperança do povo. Por isso que Judas Iscariotes, lá quando a gente viu no livro, falando do movimento dos Zelotas, eles esperavam o quê?
um Messias que viesse tirar o poder dos reis, ficar com o poder na mão de Deus, e no qual nada vai faltar mais para o ser humano. Olha o Salmo 23 aqui, ó. Completa muito bem isso aqui, ó. Muita grama. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Ou seja, Jesus ele manda sentar todo mundo na grama. Só estou trazendo para entender a alusão. Ó como que uma passagem cola, liga, costura com o Salmo. Tá no Salmo. Tá bom? Então por quê? Porque o Salmo é esperança. Pois esse Salmo 23 aí, tanto é que eu leio ele toda noite, né? Eu tenho fé nesse Salmo, né? Uma maneira de manifestar minha fé. Em verdes pastos me repousará, né? Aí eu entendo que é uma paz. Tipo, a paz de uma natureza. Sim. Essa aí é a compreensão. Essa. Tá, mas aqui, ó, tô trazendo para uma realidade vivida naquele tempo. Né? O que é essa grama? Pode ser a graça de Deus. Tal. A gente não tem isso. Pode ser mesmo essa paz. Pode ser mesmo a graça de Deus, a casa de Deus lá. Pode ser que no céu seja um gramadinho gostoso, uma sombrinha boa, pra gente ficar lá tranquilo. Isso não nos interessa agora. Mas o que eu quis trazer é uma alusão ao Salmo 23. Entendi. Por quê? Porque o povo aqui está indo em busca do quê? Do alimento. Somente. E onde que Jesus manda eles sentar? No gramado. Que é o que está no Salmo 23. Bora? Eu vou terminar de ler isso aqui. Aí depois só continua. Sentaram-se, pois, homens em número de 5.000 aproximadamente. Voltando de novo. O que é esse número? É a totalidade. Né? Não significa que só tinha o que tinha 5.000. Significa que esse número foi levado para dentro do Evangelho para falar assim, olha, a salvação é para todos. De novo, João bate nessa tecla, a salvação é para todos. E quem que são esses todos? A comunidade de Deus. Quem que é essa eclesiologia? É o mundo. Bora? Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Olha que interessante, rapidinho. Em Apocalipse, quem que serve o jantar da festa do Cordeiro, do casamento, é Deus. Aqui quem está servindo é Jesus. Certo? Ele serviu, ele serve o ser humano. Olha como que eu vejo, gente, um Deus que a gente acredita que é tão grande, não precisa da gente estar nos servindo toda hora. Pois é, né? Bora. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Isso aqui, essa parte colocada aqui, o autor faz uma alusão à comunidade eclesiástica. 12. É uma comunidade eclesiástica do primeiro século. Aí ele está trazendo realmente a questão da intenção da Eucaristia, os fragmentos da Eucaristia. Tá? Então, assim, nessa passagem está se falando, lembrando que João foi escrito no século 100, já tinha comunidade, já tinha ritos, já fazia o que mais ou menos faz hoje. Então, aqui nesse espaço, quando fala de juntar os cestos, está falando exatamente isso. Para tomar um cuidado com o que é de Deus. É para não desperdiçar. Eu quero falar a respeito desse versículo aqui. Pode falar. Eu acho que os representantes das igrejas, seja ela qual a dominação, deviam pregar muito esse versículo. Porque Jesus aqui dá um exemplo que todo mundo comeu, só que ele teve o cuidado de recolher os pedaços para não desperdiçar. Sim. Porque as outras pessoas hoje têm fartura nas suas casas, né? Restaurantes por aí, e não pensa no desperdício. Você está falando uma coisa que nos leva a pensar na questão... Eu falo assim, que eu não sei pregar, mas eu acho que as igrejas deviam pregar muito isso aqui. Sim, claro, porque você falou uma coisa importante. A gente joga tanta tonelada de comida fora todo dia que a gente não tinha ninguém passando fome. Assim, no Brasil é muito bom para produzir comida, né? Ninguém precisava passar necessidade. Mas esse é só o meu ponto de vista. Sim, né? tá certo. É um versículo. Tá certo. E não só esse, mas muitos versículos da Bíblia. O mesmo cuidado que tinha que ter com os fragmentos. Esse versículo aqui. O mesmo cuidado que tinha que ter com os fragmentos do pão da Eucaristia naquela comunidade
Essa preocupação era exatamente com essa aí, para que todo mundo tivesse o que comer. Isso é o princípio da igreja cristã do primeiro século. Se todo mundo pensasse e agisse como está sendo dito aqui, então não teria fome, né? Então seria um mundo tão bom, né? Não estamos falando só de fome, né? Nós vamos ver outras necessidades. Sim. Bora lá? Vamos lá. 13. Assim, pois, o fizeram. Encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. 12 cestos. Um momentinho. Por quê? O que é esses 12 cestos? As 12 tribos de Israel. A totalidade. Em Israel, tem mais. Mas tinha 12 tribos principais. Quando fala dos 12 cestos, está falando o quê? Que todo o povo de Israel está dentro do cesto. Todo o povo de Israel está salvo. É claro que isso aqui se expande hoje em dia. Para toda a humanidade. Certo? Mas essa alusão de 12, por que 12? Porque é o número da plenitude da salvação. Em Apocalipse, quando a gente for entrar no livro de Apocalipse estudar, a gente vai ver lá falando das 12 tribos de Israel. O número de 144 mil de cada tribo, tal. 12 mil de cada tribo, 12 mil não sei o que. Toda vez que tem esse número 12, a gente está falando da totalidade da salvação. 12 apóstolos. Por que 12 apóstolos? É a totalidade da salvação. 12. Entendeu? Então toda essa questão do número 12, essa numerologia por trás é isso. É a salvação plena. E a gente ainda bate na tecla falando, né, que não é todo mundo. Mas, bora. Pegar 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Lógico, né? Fez um milagre desse. Deu comida para todo mundo. É o verdadeiro profeta. E tem mais ainda. Vamos lá. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Tá vendo de novo? Eu já falei isso aqui, não vou repetir, né? Querem fazer Jesus rei, por quê? Porque aí não vai ter mais falta de comida. Não porque Jesus é o Salvador, não porque Jesus é importante para a minha vida, mas porque com ele eu não passo mais fome. Era essa a intenção. Ao decambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, o rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento, rijo, que soprava. Aqui já vamos dar alusão ao mar, que significa isso. São as dificuldades da vida, são as problemáticas. Perceba que os discípulos eles estão no barco. O que significa estar no barco aqui neste momento? Significa que eu estou dentro da igreja e parece que eu estou 100% garantido. Só que o mar agita, o mar balança, o mar tem as suas dificuldades, tem as suas crises. E Jesus ele anda sobre as águas. O que significa isso? Que Jesus ele ultrapassa, ele vai além das dificuldades. Jesus ele não tem mais dificuldade. Tem uma outra passagem, um outro evangelho, que Jesus está dentro do barco, dormindo, e começa a agitar e vão lá acordar ele. Ah, você não está vendo o que está acontecendo? Vai destruir todo mundo e tal. Ele vai lá e manda o mar se aquietar. Ou seja, as dificuldades da vida. Ou seja, com Jesus, nós temos, no barco a gente vai ter dificuldade, mas em Jesus a gente pode confiar. Vamos lá, 19. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus... que besta, né? Precisa dizer, faz, olha como que é interessante. Os caras estão vivendo com Jesus, conhecem Jesus, já viram essa cena antes, Jesus andou, tipo, agora de novo, tipo, opa, peraí. É o Antas, né? Como diria o Padre Léo quando era vivo, ele falava nas pregações, ô Anta! Mas Jesus lhes disse: sou eu, olha, não temais. Importantíssimo isso. Quem é que está ali? Deus. Deus está aqui. Deus está presente.
Então, no barco, pode estar o que for, mas peraí, se eu tenho essa fé, convicção em Deus, pode balançar à vontade, que não vai acontecer nada. Relaxa, né? Relaxa. Fica com Deus. Fica tranquilo. É aquela coisa, às vezes a gente está com problema. Não, às vezes a gente não está com problema, mas tem o outro que está com problema. O que a gente fala para ele? Não, tenha fé em Deus. Aí é interessante, quando a gente está no problema, ai meu Deus do céu. Mas peraí, por que a gente não... Opa, tenha fé em Deus. Calma, né? Confia, né? Vai lá, já chegamos no 21? 21. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Não. Certo. Esse barco não era manual. Por que andava tanto? Na verdade, Como não era, remava tanto. na verdade, não era nem barco, era aquelas Canoa, né? aquelas canoinhas. Imagina. Né? Então, assim, mas exatamente, né? Essa questão da dimensão do andar, como eu falei, é um pouco matemática que a gente não precisa, porque é a teologia que tem que é o importante. Agora aqui seria o 22, mas o 22 a gente entra no discurso, então a gente deixa para o próximo encontro, né? E é isso, gente, ó. Agora que isso, eu acho que já ficou mais claro o que é o capítulo 6, né? Bem mais claro. Tá bom? Agradeço a presença. Agradeço só por ter nos acolhido aqui hoje. Vamos encerrar. E acho que hoje foi bem extenso, né?